Gravando. Bom, gente, hoje nós vamos ter uma reunião diferente, que é um caso que nós atendemos, o Antônio atendeu no primeiro dia de ambulatório dele, foi muito interessante, por causa da evolução desse menino. Então, nós convidamos o doutor Guilherme, o doutor Oscar, para discutir duas terapias interessantes que a gente não tem facilidade, não dispõe na escola. Talvez uma delas sim, a outra não. E mostrar os resultados, acho que a Raquel vai mostrar os resultados de um deles, dessas formas de tratamento, e a gente vai aproveitar os dois para tirar dúvidas sobre essa situação específica que a gente vai ter. Então, o Antônio quer começar a apresentar? Nós, normalmente, na reunião, nós paramos um pouco, pedimos para os residentes dar opinião, mas esse caso acho que está já meio com o diagnóstico feito, talvez a gente vá numa sequência mais rápida, tá bom? Vamos lá, Antônio, você consegue? Tá bom. Vou apresentar aqui. Legal. Aí, e não falei que o Antônio, o Matheus e a Vera são nossos novos R3 que começaram aí na quinta-feira. Então, é a estreia de reunião clínica dos três, e o Antônio foi super legal de topar apresentar a nossa reunião. Tá todo mundo vendo? Tá aparecendo? Tá. Sim. Tá bom, então vamos começar. Então, boa noite a todos. Então, como o professor comentou, sou o Antônio, sou R3 de hepato, e vamos trazer esse caso clínico hoje para a gente discutir. Então, vamos lá. Então, o caso é um paciente DCS, de 12 anos de idade, um paciente do sexo masculino, natural e procedente de Santa Isabel, aqui no interior de São Paulo, na Grande São Paulo, na verdade, né? Então, qual que é a história dele? É um paciente que o quadro dele se inicia em maio de 2019. Ele, até então, rígido, sem comorbidades. Ele iniciou um quadro de dor abdominal intensa, associado a icterícia, náuseas e vômitos. Aparentemente um quadro mais, de certa forma, súbito, né? Até então ele não tinha nenhuma sintomatologia. Na semana anterior, tem um relato que ele havia membros inferiores e superiores, além de incoordenação do movimento das mãos. E aí, isso no dia 11 de maio, praticamente evoluiu com esses sintomas, até que em 2 dias depois, dia 13 de maio, ele procura novamente o atendimento aí na Santa Casa de Santa Isabel, com uma evolução para um quadro de colúria e acolia fecal. Então, é um paciente que, de antecedentes, ele teve só uma hernioragia umbilical e inguinal aos 2 anos de idade, fez uma adenoidectomia aos 3 anos de idade, uma postectomia aos 5 anos de idade, 3 procedimentos cirúrgicos pequenos, sem alergia sabida, sem outras situações, até então um paciente rígido. Um exame físico na admissão, o paciente estava em irregular estado geral, nome curato, mas estava ictérico, aí 3 cruzes de icterícia. No ponto de vista respiratório e cardiovascular, sem alteração, sem alterações, e ao exame físico abdominal, o que chamava a atenção era uma dor difusa, a palpação do abdômen, uma dor mais intensa, mais importante ali em região de hipocôndrio direito. Eu tinha feito pausas, mas então acho que eu vou ir mais direto, né, professor? Tá sem som, Edu. Edu, som? Oi, desculpa. Agora que eu estou vendo aqui no meu placar, o doutor Luiz Gustavo, que está com a gente essa semana. Poxa, doutor, sempre eu, hein? Então, um quadro aí a gente não viu nada de exame laboratorial, mas da parte clínica são sintomas inespecíficos, né? Inicialmente, depois evoluiu para essa síndrome colestática aí, né?
Acho que seria eu imagino, né, que deva vir alguma coisa de hepatite aguda nos exames laboratoriais, mas me chamou a atenção essa questão neurológica ali de coordenação, né? Acho que abrir também nas possibilidades alguma coisa que tenha componente neurológico na sintomatologia, e aí puxando ali para o lado de uma hepatite aguda num menino de 12 anos, acho que pensar talvez em Wilson, né? Mas acho que de início me chamou a atenção isso, mas provavelmente deve vir nos exames aí transaminase estourada, uma bilirrubina aumentada, e aí ver se não tem nenhum indício de insuficiência hepática já nos exames iniciais também, e abrir a investigação de alguma coisa de uma hepatite aguda, né? Pensar em vírus A, alguma coisa assim, os outros vírus, e as causas mais raras eu acho que pensaria talvez em alguma coisa de Wilson aí pela questão neurológica. Legal. Alguém quer acrescentar alguma hipótese, essas que o Luiz fez? Doutor Gama, o senhor que é especialista em doenças raras, é uma doença rara, é isso? Isso pode ser uma doença rara, né? Mas exige diagnósticos diferenciais aí amplos, né? O Luiz já falou aí do diagnóstico diferencial com as hepatites virais. A gente não pode esquecer de incluir, caso isso corresponda de fato a uma hepatite, né, de acordo com o laboratório que vier, né, diagnóstico diferencial com as hepatites autoimunes também, porque isso é importante que se faça, até porque ele levantou aí a possibilidade de que possa ser doença de Wilson por esse movimento, essa incoordenação de ou movimentos involuntários das mãos, né? Isso não tem ainda exame físico para a gente avaliar se de fato isso é ou não, né, uma manifestação neurológica, mas acho que entra nos diagnósticos diferenciais, sim, né? Eu acho que ele foi bastante coeso, mas objetivo claro aí nas hipóteses diagnósticas. Como é que você encaixaria a dor abdominal? E aí nós temos por que esse paciente teria dor abdominal, né? As hepatites agudas, não é? Ou seja, mesmo que tenham as formas, suponhamos que ele esteja desenvolvendo aí um quadro, não é? Esse tremor, esses movimentos involuntários, será que isso é movimento involuntário neurológico? Ou será que na hora do exame físico isso vai ser configurado como flap, enfim, não é? Esse paciente estaria em encefalopatia hepática no curso de uma hepatite aguda grave, que a gente não tem laboratório ainda para definir, né? Mas aí a gente olha para essas possibilidades. Dor abdominal aguda neste evento, né, não me parece corresponder ou atribuí-la, né, à insuficiência hepática ou à hepatite aguda que ele tem, a não ser que o fígado esteja crescido, distendido a cápsula de Gleason, e aí ele venha a fazer dor abdominal por distensão de cápsula, né? Eu não tenho nenhum laboratório aí em mãos, né, mas também a gente sabe que existem algumas dores abdominais em cursos agudos, e aí é criar mais diagnósticos diferenciais, né? A gente sabe, por exemplo, que pacientes com certa acidose diabética fazem dor abdominal, que às vezes mimetiza abdômen agudo cirúrgico, né? A porfiria aguda intermitente, outros diagnósticos diferenciais, mas aí a gente vai começar a cavucar aí outras possibilidades diagnósticas que fogem aí do espectro mais imediato diante do que foi dito aí do caso clínico, né? Só para complementar também, acho que sempre vai valer a propedêutica inicial, descartar etiologias mais óbvias ali, litíase, apesar de ser uma idade bem jovem, né? E falando aí também no questão da dor abdominal, pensar em alguma coisa de falciforme, né? Só jogando hipótese também. É isso aí, Gama. Eu acho que sim. E aí até pensar, né, assim, ele está se falando aqui, na verdade, né, de uma eventual icterícia que esse paciente tem colúria e apolia fecal. Então a gente está provável, né? A gente está falando da possibilidade de uma hiperbilirrubidemia às custas de bilirrubina direta, né? Então, a possibilidade de uma síndrome hemolítica predominante nesse quadro fica, de acordo com o que está na história clínica, né? Fica um pouco
perdida, né? Mas se ele tivesse um componente hemolítico, os diagnósticos diferenciais aumentariam, mas não excluiriam também doença de Wilson, né? Porque a gente sabe que nessa fase de envolvimento agudo com insuficiência hepática, etc., pode haver componente hemolítico com um teste de Cumbis negativo, né? Mas aqui a história da síndrome ictérica me parece, não é, às custas de hiperbilirubinemia direta, né? Visto aqui a descrição de colúria e apolia fecal. Então, nosso convidado, doutor Guilherme, quer... Esses nossos clínicos opinaram bem? Não, acho que está todo mundo afiado, mas eu acho que vale lembrar também de hepatite A com pancreatite aguda, viu? Hepatite A em formas graves dá muita pancreatite aguda também, e aí a gente teria um corolário de sintomas que estaria todo fazendo sentido, né? Perfeito. Legal. Então, alguém pensou em mais alguma coisa? Doutora Maria Lúcia? Não, acho que já cobrimos aí todas as hipóteses, né? 12 anos, a gente realmente tem que pensar em hepatite viral aguda, né? Como foi pensado, muito boa essa lembrança do Guilherme da hepatite A com a pancreatite. Só lembraria que hepatite E ela é rara no nosso meio, mas a gente tem casos diagnosticados de hepatite E aguda, e a hepatite E tem característica também de se associar com manifestações neurológicas. Então, eventualmente, se a gente quiser juntar aí quadro agudo com manifestação neurológica, além da doença de Wilson, a gente podia pensar na hepatite E também. Então, o Antônio quer prosseguir. Alguém quer fazer uma pergunta dessas hipóteses? Vamos em frente, Antônio? Vamos lá. Então, depois dessas hipóteses, então, o que a gente tem de O Antônio, só o exame neurológico não foi feito, né? Não tem descrição. Não temos descrição detalhada do exame neurológico. O único relato que a gente tem é esse. Até porque, só para contextualizar, que a gente vai ter alguns déficits de exames e tudo mais, porque essa primeira avaliação foi feita toda num serviço externo, né? E aí ele chega para cá, primeiro com a gastropediatria. Então, a gente não tem muito dado de exame e nem muito do exame físico inicial. Enfim, temos mais um resumo da evolução. Deixa eu só fazer uma perguntinha, Pavão. Você, como um clínico de mão cheia, você pensaria em tudo que nós pensamos e acrescentaria alguma hipótese? Não sei se eu acrescentaria algo mais. Toda vez que tem um pouco dessa alteração, como nefrologista, sempre de púrpura trombocitopênica trombótica, que às vezes dá um quadro neurológico, fica um pouquinho ictérico, dá dor de barriga, mas não combina muito essa acolia toda aí, não. Para mim, assim que chegou, era uma hepatite viral. Aí eu ia chamar o gastro, tá? Depois. Tá bom. Vamos lá, Antônio. Vamos lá. Então, vamos lá. De exames laboratoriais, esse é um problema que a gente não tem ao certo a descrição dos exames laboratoriais lá de 2019. Até entrei em contato com a mãe dele, ela disse que tinha alguma coisa, mas os da admissão a gente não tem, assim, detalhadamente. O que ela sabe dizer, e relato que a gente tem só, é que realmente havia uma elevação importante das transaminases, né? Não temos a descrição relação entre ALT e AST. A gente também não tem informações sobre canaliculares ou bilirrubina, enfim. Mas a gente sabe, assim, desse relato, que teve essa elevação de transaminases e uma piora descrita da função renal. Então, um padrão mais de hepatite, além dessa piora da função renal. Foi solicitado, dentro desse contexto também, um ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen tinha um fígado aí com bordas finas, contornos irregulares, proeminência dos lobos esquerdo e caudado, uma ecotextura difusamente heterogênea.
a veia porta medindo 1,4 centímetros, com fluxo hepatopetal. Tinha uma recanalização da veia umbilical, veias esplênicas pérvias e com calibre aumentado, uma vesícula biliar com conteúdo espesso, com uma imagem nodular ecogênica, medindo 2,6 centímetros, sugestiva aí de um cálculo em formação. Tinha linfonodos proeminentes na região do hilo hepático, as vias biliares intra- e extrahepáticas sem alterações e um baço normal. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Vamos pedir para o Luiz. Luiz, agora chegam os exames, mais ou menos descritos no laboratório, mas com esse ultrassom aí. Como é que nós prosseguimos? Eu ia pedir para o Antônio voltar, mas já voltou. Então, ele na realidade tem uma descrição de um fígado morfologicamente crônico já, né? Mas tem uma porta de calibre aumentado, então teria tudo para ter uma doença hepática crônica já avançada. Então, em contrapartida, ele tem um baço normal, né? Que falaria um pouco menos em relação a uma já hipertensão portal. E tem esse cálculo ali, informação na vesícula que eu acho que confunde um pouco no raciocínio, mas acho que é para a mesma linha, assim, não sei se esse ultrassom mudaria o meu raciocínio inicial ali, de hepatite viral, hepatite aguda por outras causas, acho que não mudaria por enquanto, não. Só talvez pensar numa etiologia que eventualmente já mais avançada, né? Valorizaria uma coisa crônica mais avançada, essa redução de lobos, proeminência do lobo esquerdo e caudado, e essa recanalização de umbilical? Sim, acho que sim. Pensando numa etiologia... Esplenomegalia, né? Apesar disso, não. Acho que talvez valorizaria ali umas causas mais raras que a gente falou, que é sempre a gente tem que lembrar, e que cronificam, né? Então, o Wilson entraria aí também. E qual outra que costuma ter exacerbação aguda em cima de uma doença crônica? A própria autoimune também, né? Não é o perfil típico, Esses apesar de ser linfonodos, menino, né? Isso. Esses linfonodos que é reacional só? Eu não sou... Na maioria das vezes a gente interpreta na presença de uma hepatite reacional aguda ou crônica como reacionais no hilo. Só fazer um adendo aí sobre esse ultrassom, a gente tem que tomar muito cuidado com esses ultrassons no contexto de hepatites agudas mais severas, porque muitas vezes a ecotextura do fígado, por conta da hepatite aguda, ela fica alterada e o ultrassonografista tem dificuldade de definir se aquilo é uma textura francamente nodular ou não. E também, por conta do edema, a porta pode aumentar um pouquinho. Então, nesse contexto de hepatite aguda, a gente tem que tomar cuidado especial com o ultrassom, viu? Interessante. Bom, eu acho que a ideia é a gente está com um quadro meio de uma lesão aguda, parenquimatosa, hemodicterícia. Vou mandar o quadro com um ultrassom que tem essas alterações e com essas considerações que o Guilherme colocou. Alguém quer fazer mais algum comentário? Uma pergunta? É comum alguém de 12 anos fazer um cálculo de vesícula? Não é comum, doutor Oscar. É operador dependente, esse exame é difícil, né? Tá. É que também tem uma esplênica, fundamentos de calibre, né? Beleza. Com bastante anasarca, abdômen globoso, distendido, mas depressível, ascite, presença de diarreia com sangue, fígado a 2-3 centímetros do reboto costal, baço palpável, edemaciado e com boa perfusão. Deixa eu ver aqui nos dias seguintes se a gente tinha alguma evidência de encefalopatia. Não, pelo menos assim, as primeiras 24, 72 horas não tinha, não.
Ó, e uma evolução nossa aqui, da equipe do fígado mesmo. Regular estado geral, sonolento, parcialmente orientado, flapping duvidoso. Ah, Pode ir lá, por favor, desculpe. imagino, professor. Você tem o RNI desse momento de entrada? Já vejo aqui, doutor Eduardo, o segundo. 5,89. Uhum. 11%. Isso é, não sei se eu não estou louco, mas é logo no comecinho, no 18 de maio. E o ultrassom tinha esplenomegalia. Tô certo, Guilherme? Eu estou tentando entrar aqui pelo SGH, mas está limitando em 23 os exames de... Pelo celular, 18 de maio, 5,89 de RNI, 11%. Ah, não, agora carregou aqui. É? Uhum. Só vou comentar, então, que daí acho que a gente já discute toda essa evolução, né? Tá. E aí, então, após esse diagnóstico de doença de Wilson e em quadro de uma insuficiência hepática aguda, e aí que são essas terapias que a gente vai comentar, né? Ele foi submetido à plasmaférese e também a MARS, que é esse método, né? Molecular Adsorbent Recirculating System, por um período aí, segundo a mãe, de cerca de 15 dias. A mãe comenta também, enfim, que ele chegou a ser cogitado em algum momento, talvez que fosse precisar de algum transplante, mas aparentemente ele evoluiu desse quadro significativo de lesão hepática depois dessas terapias que foram efetuadas e enfim, conseguiu sair desse quadro da insuficiência hepática aguda e teve alta aí depois de cerca de 30 dias da internação. E aí Aqui, eu estou só checando os exames aqui. O INR da admissão dele era de 3,37 com fator 5 de 24%. Uma bilirrubina de 42. Nossa, eu parei no 18 aqui, deixa eu ver. E tinha queda de hemoglobina, caracterizando também a hemólise. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que sim, o HB de 6,3 na entrada. Ah, não, que o Pavão tem razão, é 5,89 o primeiro INR dele, não tinha aparecido para mim. 18 e Isso. a hemoglobina de entrada, calma aí que eu sou lento, velho. 6,3, 20 de hematócrito, uma enorme leucocitose, 27 mil, desvio até clone, tá? Desvio até mielo, tá? Bom, a ideia de trazer esse caso era para a gente conversar no tratamento do Wilson com essa apresentação aguda ou crônico agudizado, da plasmaferese e do MARS. Eu acho que a partir da que a gente tem, Antônio, né, a gente vai ter já o pós com acompanhamento só de um paciente com isso. Depois a gente comenta. Se o Guilherme quiser falar um pouquinho da plasmaferese, como é que eles têm, se tem feito, como é que faz plasmaferese, com a experiência deles nesses casos. A gente, para esses casos de Wilson crônicos ou crônicos agudizados, a gente avalia muito caso a caso, doutor Eduardo, e não tem uma fórmula bem definida, não. Pacientes que têm um perfil mais cirrótico mesmo, com evidências inquestionáveis de doença avançada, já com ascite, encefalopatia, hipertensão portal, a princípio irreversível, a gente prefere mais ir para transplante. Mas, e aqueles pacientes que têm insuficiência hepática aguda, que a gente julga que não tem tempo hábil para esperar, porque muitas vezes a demora da melhora da bioquímica nesses casos é muito grande, né? Às vezes algumas semanas ou meses, né? Esses pacientes a gente acaba optando pelo transplante upfront, né? De saída. Mas você tem um grupo de pacientes que estão aí no meio, que são umas insuficiências hepáticas crônicas agudizadas que
não parecem tão graves. E para esses pacientes, as terapias, a diálise hepática, né, o MAS ou a plasmaférese, parecem ser efetivos, né? A gente, só por absoluto acaso, nós estamos com um caso muito parecido lá na enfermaria esses dias, que é uma menina de 16 anos com Wilson crônico agudizado, descompensada, internou descompensada com ascite, e a gente fez 5 sessões de plasmaférese dela. O INR inicial dela era na faixa de 10, mas a menina absolutamente oligossintomática, né, só com ascite e tudo. Com as plasmafereses, durante a realização do procedimento, que você tem a troca da volemia, os exames melhoram mesmo, né, isso é esperado, mas a gente começou a trientina para ela depois das 5 sessões de plasmaferese, e por enquanto o INR dela está se mantendo numa faixa em torno de 4, 5, com ela assintomática, né, então a gente agora talvez precise esperar um pouco para decidir para que lado que o caso vai caminhar. Mas essas terapias de retirada de cobre de forma mais acelerada, elas são especialmente interessantes nesse quadro que você tem uma vamos dizer assim, uma toxina, né, bem definida. Então, tanto a plasmaferese quanto a MAS, né, na época que a gente tinha a MAS ainda, pareciam ser muito eficientes, né. Esse caso desse menino foi bem prototípico disso, né. A gente associar esse tipo de terapia de retirada de cobre, sobretudo naquelas formas que tem muita hemólise, né, por conta da cupремia elevada, parecem ser adequados, né. Eu não sei, desconheço se tem algum tipo de estudo comparando cabeça a cabeça a plasmaferese com outras modalidades, né, de tratamento, mas eu acredito que não haja, até porque a doença é muito rara, vai muito de experiência pessoal, mas os poucos casos que a gente teve com MAS, a minha impressão, 100% minha, é de que a MAS parece ter sido mais efetiva do que a plasmaferese é. Mas é difícil dizer isso, eu não sei o que o Pavão pensa, né? Pavão e a Raquel. Tá. A Raquel, Não, você... olha só, nós não tivemos a informação de como entrou o rim dele, né? Eu tenho a informação de que aqui que entrou seus 2 e pouquinho de creatinina, entrou com insuficiência renal aguda. Só para você, não sei se eu estou muito... O número não é esse, a Raquel pode confirmar, mas das hepatites agudas lá, que acabam no MARS, pelo que eu lembro, é quase 70% com insuficiência renal aguda associada, tá? E esse é um dos motivos da gente fazer uma terapia dupla, né? Em que você faz MARS e hemodiafiltração venosa contínua, venosa contínua. Ô Zé, eu não sei se... A Raquel, você tem como até colocar o MARS na tela? Só uma explicada qual é a ideia, o racional do MARS. Isso, eu queria ver isso com ela. Você tem como colocar, Raquel? A Raquel pode falar, ela tem uns slides bonitos de MARS. Só um instante, doutor. Eu estou pelo celular, mas eu coloco aqui, só um minutinho. MARS de Prometheus a gente não tem, eu nem sei como usar, mas o MARS, ela vai falar pelo menos ela mostra, acho que para os... Teve algum da escola, Zé, ou não? A gente encaminhou já uns 10 anos atrás, eu lembro que foi uma sequência de Wilson, quando o Léo era R3. E é que estavam começando a usar. E eu acho, estou tentando lembrar o nome do intensivista da época que fazia fígado. A gente acha que tem um 2011. E eu lembro que ele falou que o MARS não melhoraria nenhum parâmetro, a não ser o hemodinâmico, na época. Então, assim, vamos lá. Ela vai mostrar, mas assim, trabalho de MARS e Wilson, acho que tem 1 ou 2 e mostram melhora. MARS e Wilson especificamente. MARS e insuficiência hepática é quase nada de dado positivo. Uns mostram melhora de bilirrubina, outros não mostram melhora de sobrevida, não mostram melhora depois de 90 dias. É bastante discutível, né? Isso. Embora o resultado seja um pouco melhor do que o SPAD, que o MARS tem uma
como o próprio nome diz, ele recicla a albumina, né? Ela vai mostrar. Enquanto que o SPAD é uma passagem única que você satura aquela hemoglobina, aquela albumina e você perde. O resultado é um pouquinho pior, mas é mais fácil de fazer. E o custo é absurdamente menor, né? A gente estava falando hoje que o custo de um kit de imagem, não da máquina, e nem da albumina, e nem das pessoas, é 30 mil reais. Um kit, né? É um tratamento, uma terapia de 6, 8 horas, mas ela vai mostrar pelo menos a máquina para o pessoal ver como é que era acoplado a CVV HDF, como é que é acoplado a Prismaplex, e como é que é uma SPAD. Aí acho que fica legal para os residentes. Tá, ela apresentou esses últimos dados no Congresso Brasileiro de Nefro. Tudo bem, Raquel? E, Guilherme, por que você falou quando a gente tinha mais? Que acabou. Na verdade, o kit parou de ser produzido mundialmente, né? Então, não temos mais kit para ver se ele vai. Acabou o kit. E era um programa, à época, governamental, tá? Não era privado, era governamental e era muito interessante. Tá aí, ó. Beleza. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Sim, pode ver. Manda ver. Basicamente, né, como o Dr. Pavão falou, a gente tem três métodos para fazer diálise hepática hoje, né, no mundo. Ele foi inventado, a Mars foi inventada em 93, e a ideia é justamente ser esse método recirculante, né, de moléculas adsorventes de uma forma recirculante. A principal diferença de um para o outro, né, do Mars para o Prometheus, na verdade o princípio é o mesmo, então eu tenho 2 circuitos, além do circuito de hemodiálise, eu tenho um circuito de hemodiálise contínua, né, que a gente acopla um módulo de circuito albuminado, que a ideia é fazer justamente o que essa imagem roxinha aqui mostra no capilar, que é, a gente não consegue remover moléculas ligadas à albumina, toxinas, né, ligadas à albumina, através de hemodiálise ou hemodiafiltração convencional, por serem justamente moléculas muito grandes. Então, o princípio inicial é você ter esse circuito albuminado, e tanto o Mars como o Prometheus tem esse circuito que se regenera, então, por isso que a gente tem 2 colunas, né, uma coluna aniônica e uma coluna de carvão ativado, que vai permitir com que a albumina se regenere e a terapia permita com que essas toxinas se desprendam ao longo do capilar, que está mostrado aqui em roxo nessa imagem. Essa imagem aqui à direita mostra o módulo, né, da Mars, que a gente usa lá no serviço desde 2003, e a gente só parou de usar agora justamente por conta dessa questão de produção. Em relação ao Prometheus, como o professor Pavão falou, a diferença é porque ela exige uma máquina específica que a gente não adotou no serviço, então a gente acabou usando a Mars mesmo. Mas, basicamente, a gente vai fazer o princípio da hemodiafiltração veno-venosa contínua com o circuito albuminado, permitindo com que a gente tenha remoção dessas toxinas ligadas à albumina, tá? E aí a vantagem da Mars em relação à SPAD, que é a terapia diálise hepática que a gente está incorporando agora, já que tem a ausência do filtro, é que a Mars permite que eu tenha remoção de sal biliar, coisa que a SPAD, por ser um processo single pass, né, albumin diálise, ela não deixa a gente fazer isso, porque o circuito albuminado não tem essa coluna de carvão ativado e nem essa coluna aniônica que faz com que a albumina se regenere, tá? A imagem, ela é bem essa mesmo, existem alguns consensos que mostram essa figurinha assim, e a gente consegue acoplar ela na nossa máquina de diálise, por isso que a gente fazia bastante, principalmente, né, a literatura é bem escassa, mas principalmente em insuficiência hepática aguda, apesar de ter relato em literatura para a CLF também. Não sei se o Dr. Pavão quer. Não, isso. Precisa de algo diferente, Zé, de Mars, de mostrar o processo em si? Não, eu acho que é basicamente isso que a gente queria saber, a ideia de como funcionava, qual o racional. Eu acho legal. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Perguntava a Raquel, o Pavão. Então, o princípio é você remover coisas que estão ligadas à albumina, né? Então, aí faz sentido realmente em coisas assim mais tóxicas, vamos dizer assim, né?
como o Wilson, que você vai ter o cobre lá ligado, que você quer desligar. Agora, usar numa insuficiência hepática aguda, por exemplo, viral ou de uma doença autoimune, faz sentido? Então, vamos lá. Então, em relação ao Wilson, faz, porque ele gruda cobre, tá? Sai, diminui, né, o cobre. Em relação a hepatites virais, hepatite aguda viral, em que você tem a pretensão de é uma ponte para transplante. Você tem que ser, embora você tenha que ser rápido, o preparo dessa máquina, todo mundo imagina que seja como diálise, que rapidinho você monta, não, toma algumas horas, e o processo em si também toma algumas horas. E ele é possível se utilizar nessas situações de insuficiência hepática aguda, mesmo, embora a gente não tenha nenhum, né, de acetaminofém, tá? Tá. E de autoimunidade, aquele inferno, né, Lúcia? A cada 5 anos, parece aquela coisa de ovo faz bem ou faz mal, né? A cada 5 anos muda a opinião, né? Faz mal, faz bem. Faz mal, faz bem. Então, todos esses processos de circulação extracorpórea para coisas autoimunes e infecciosas, para sepse, SIRS e outras coisas, eles voltam de tempos em tempos, mas o resultado é muito pobre. A gente tinha até um cartoon, acho que a Raquel não tem, que era começou o quadricéptico quando era filtro de carvão ativado, há muitos anos. A gente tem até um cartoon que é um bonequinho se jogando do Empire State Building do 39º andar. E a hora que você liga esses circuitos extracorpóreos é o mesmo bonequinho se jogando do 18º. Tá? Porque você tira as coisas inflamatórias, você tira as anti-inflamatórias também. Então, assim, até hoje a gente não tem, independente do filtro que você use, se ele gruda citocina, se ele é de carvão ativado, se ele é recoberto de polimixina, ou o que for, você não tem nenhum trabalho que diga que você deve usar isso, que isso é uma boa prática. Muitas vezes são medidas desesperadas. A Mars, da mesma maneira, Mars, se você for ver o trabalho, isso é uma coincidência, um dos melhores trabalhos, o último autor é o Bertrand Jaber, que era fellow junto com o Miguel, lá em Boston, na Tufts, Miguel Sendorogo. Eles eram fellow juntos. Ele veio para cá e talvez, um adendo, talvez o cara que eu conheça que mais sabe sobre Elis Regina no planeta. É um libanês, sabe tudo, é impressionante. Mas o dele mostra o quê? Olha, a Mars é um pouquinho melhor que SPAD, Mars melhora a bilirrubina, melhora um pouquinho a hemodinâmica, mas a hora que você vai ver sobrevida é a mesma coisa, comparado com o tratamento conservador, tá? Ô, Pavão, dá uma palhinha para o pessoal sobre diálise contínua nas fulminantes também, que é um assunto eu acho que vale tocar, né? De novo, como eles estão associados, como eles estão associados quase sempre com insuficiência renal aguda, você faz, e ela tem capacidade de... Você que também apresentou, Raquel, de hiperamonemia e a contínua, né? Foi você? Foi também. Ele também tem essa característica que ajuda. Você quer falar do resultado? Porque você tem a tabela. Posso falar, tem uma tabela aqui, inclusive o professor Pavão falou dos estudos, é bem difícil a gente comprovar melhora diminuição, né, de desfecho duro nesses pacientes, primeiro porque a maioria dos estudos são retrospectivos, né, são observacionais, e segundo porque o paciente já chega perdendo, né, de 7-1, então eu acho que o racional para a gente utilizar, inclusive na insuficiência hepática aguda, é exatamente isso que o professor Pavão falou, que é ganhar tempo, né, e quando a gente fala em ganhar tempo e fala em contínua, né, nesses pacientes, em diálise contínua, nos pacientes com insuficiência hepática aguda grave, com hiperamonemia, em que a hemodinâmica se deteriora muito rápido, a gente acaba com a diálise contínua, nesses casos muito graves, tendo um controle metabólico um pouco melhor, né, porque na maioria das vezes tem uma deterioração neurológica, mas a deterioração metabólica também é muito importante. Então, a diálise contínua acaba segurando um pouco esses pacientes, até viabilizando aí pela nossa experiência, por mais que seja difícil comprovar, né, com dados, né, e de mortalidade também, a gente acaba vendo que esses pacientes se beneficiam na hemodinâmica um pouco de diálise contínua, né, e
que vocês falaram, né, de hiperamonemia. A amônia é uma molécula super pequena, hidrossolúvel, que sai na diálise, né, então a gente não indicaria, por exemplo, a diálise hepática só por hiperamonemia, porque a gente sabe que a gente conseguiria remover essa molécula, diminuir, né, os níveis de amônia só com a CVV-HDF, que é a terapia que a gente institui aqui. Mas, e é por isso que, às vezes, existe esse fator confundidor, assim, o paciente está com insuficiência hepática aguda grave, vamos para MARS. Na nossa experiência, a gente acaba não fazendo só para CLF, justamente porque, quando a gente vai instituir essas terapias, acho que mais importante até do que entender, do que definir, assim, vamos indicar, não vamos indicar, é entender quem é o paciente e para que a gente está indicando, né? Tem que funcionar como uma ponte, porque se a gente não remover, inclusive alguns dos nossos pacientes, o Dr. Guilherme, né, o Dr. Pavão viram, alguns dos nossos pacientes ficaram anempáticos, né, por um tempo, e isso justamente permitiu uma pequena melhora hemodinâmica até o fígado chegar, mas se a gente não tem o vislumbre do transplante, não tem nem por que a gente pensar, né, na terapia. E você pode falar dos últimos 5 anos? Foram... Posso. 9, tá aí, né? Tá aqui embaixo, Por favor. professor. Então, a gente alinhou, né, com o serviço de transplante hepático, sempre, as nossas indicações são sempre insuficiência hepática aguda grave, e aí a gente viu pela literatura que 6 a 8 horas para fazer a sessão de MARS, né, esse menino em especial, que vocês comentaram no caso, ele fez 3 sessões de 4 horas, à época, porque a gente vê que 4 a 6 horas já são suficientes para a gente remover as toxinas ligadas à albumina e ter um decaimento também de bilirrubina e principalmente do cobre, no caso dele, tá? Então, aqui tem o nosso N desses últimos 5 anos, eu juntei, na verdade, de 2017 a 23, por conta de uma questão logística do sistema do hospital. Sério, exatamente, porque antes o sistema era outro, mas basicamente a gente teve 9 pacientes, né, 3 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, faixa de idade de 21 a 59 anos, todos com insuficiência hepática aguda grave. Raquel, Oi, dá pode um falar. zoom nisso aí, minha filha, por Opa, me favor. desculpa. Melhorou? Nossa, uns 95%. Depois eu volto na imagem, se ficou ruim para o pessoal ver, eu posso compartilhar isso também, se ficar mais fácil. Então, 9 pacientes, né, 21 a 59 anos, todos com etiologia em insuficiência hepática aguda grave, e aqui tem esse provavelmente que está aqui é ele, tá? Porque foi 2019, então ele entrou na casuística. Então, a gente pode indicar em alguns outros casos, mas esse caso especial, acho que o Dr. Guilherme e o Dr. Pavão vão lembrar, de reação idiosincrática à droga, foi uma das pacientes que acabou recebendo a terapia, ficou anempática, né, 36 horas, e acabou sendo transplantada e ficou bem, né, tá com vocês, inclusive, aí no ambulatório. Dos 9 pacientes, 3 ficaram sem fígado. Acho que não foram 36 horas, não, viu, Raquel? Acho que essa foram 3 dias. 3 dias sem fígado? Então. Ela recebeu, acho que 3 sessões de MARS, exatamente, uma a cada dia, né? A média das sessões do paciente, 1 a 4, e como vocês podem ver, a mortalidade é altíssima, né? 6 pacientes evoluíram a óbito. E aí, pensando nos pontos importantes, vou descer aqui só para passar algumas coisas. A gente falou de amônia agora há pouco. A gente usa o cutoff, né, de hiperamonemia de 100, a literatura fala a partir de 150, né, para a gente indicar a CVV-HDF, que é o que a gente tem no nosso serviço, e a gente viu que esses pacientes, mesmo com disfunção, com insuficiência hepática grave, a gente mantém a segurança da terapia usando anticoagulação regional com o citrato numa dose menor, né, do que a gente utiliza no paciente que não está com insuficiência hepática, mas mantém a segurança de usar citrato nesses pacientes também. Tá? Só dos nossos valores aqui, na verdade eu trouxe uma coisa só observacional no congresso, foi uma coisa mais de conversa, uma apresentaçãozinha oral. Todas as indicações, né, normalmente o paciente tinha hiperabonemia, e a MARS entrou ou logo no início, junto com a CVV-HDF já foi indicado MARS, uma ou outra um pouco mais tardia. Tá? Então, como o professor Pavão falou, às vezes também acaba entrando como uma situação mais heróica aí, que não tem mais o que fazer. E aí a gente vê melhora, obviamente, na bilirrubina, a gente vê que decresce, o princípio da terapia é justamente esse, né, eu vou acabar removendo a bilirrubina, mas acho que o principal fator de melhora foi na melhora hemodinâmica. A gente também foi monitorizando a maioria desses pacientes com Doppler transcraniano,
e houve melhora também nos índices desses pacientes. Lactato, obviamente, mas aí, como a gente falou, a gente está instituindo terapias múltiplas aí, a UTI, enfim, manejo de droga vasoativa, mas de toda forma a gente também contabilizou. E os óbitos, como eu falei, foram elevados, né? Essa é uma terapia que a gente tem que pensar sempre como ponte. Não adianta a gente indicar se o paciente nem vislumbrar, por exemplo, acho que o Dr. Felga viu, né, semana passada, a gente teve um caso, uma insuficiência hepática aguda grave, fulminante, que não tinha nenhum fígado em vias, né? Ela chegou aí para hepatectomia, mas ela voltou muito grave do centro cirúrgico, então não deu nem para a gente instituir a SPAD, né, que é a alternativa à MARS. Então, normalmente é bem dramático e corrobora com a literatura, que é muito difícil a gente mostrar evidência de benefício, mas são terapias que, se disponíveis e factível, né, dá para a gente tentar utilizar. Valeu, Raquel. Zé? Legal. A pena é os resultados aqui, né? A gente tem que... Horrível. Não foram aquela coisa legal, mas é bem legal ter opções, né? E esse caso foi provavelmente um dos que saiu sem transplantar e está vivo ainda. Mas legal. Deixa eu mostrar a imagem maiorzinha, né? A máquina aqui estava pequena. Essa daqui, então, à direita, é a máquina de hemodiálise contínua, né? Que a gente faz hemodiafiltração veno-venosa contínua. Essa é uma Prismaflex, que a gente chama. E esse módulo quadrado é o módulo da MARS, que se acopla nessa máquina, né, é uma parceria da Grambro com a Baxter, que faz esse módulo. O módulo ainda existe, a gente tem um módulo, mas todo esse kit que tem o filtro de Diamars, né, que eles chamam, as duas colunas, tanto a aniônica quanto a de carvão ativado, que vai permitir com que a albumina se regenere, esse kit, ele não é mais produzido no mundo, né, e eu acho que pelo menos foi o que a indústria falou para nós, né, que não vai mais chegar, não está sendo mais produzido, e que uma alternativa a isso seria a SPAD, né, que é a Single Pass Albumin Dialysis, que daí eu não preciso desse módulo da MARS, eu posso fazer um dialisato, né, que é o nosso banho de diálise, enriquecido de albumina, 3%, e aí eu permitiria que essa troca que eu mostrei na imagem ali anterior, né, que fica um pouco maior agora, que eu não sabia que vocês não estavam vendo, essa troca aqui do filtro, né, entre o dialisato albuminado e o sangue do paciente com toxinas que eu quero tentar remover, ela aconteça, só que daí, como na SPAD eu não tenho essa coluna aqui, né, nenhuma dessas colunas para regenerar a albumina, então, teoricamente, a efetividade acaba caindo um pouco, e eu não consigo remover sal biliar, tá? E você tem ideia de quantos de albumina você usava em cada sessão? Tenho. Temos. Bastante. Na MARS, eu tenho que preencher o circuito com 600 ml de albumina a 20%, tá? O circuito inteiro é preenchido com 600 ml de albumina e eu uso um fluxo de sangue um pouco mais alto do que numa diálise convencional. Mas 600 ml são suficientes para você fazer a terapia por cerca de 6 a 8 horas. E aí, vocês podem se perguntar por que 6 a 8 horas e não deixar se regenerando? Porque, por mais que tenha nessa coluna de regeneração de albumina, ela também acaba saturando, né? Então, 6 horas a gente vê que é suficiente para o decaimento das toxinas que a gente quer remover, principalmente em reação idiosincrática à droga, como no outro caso que eu comentei. E, mais do que isso, a gente acaba saturando o filtro e perdendo aí a efetividade da terapia, às vezes até perdendo o filtro, né? Obrigado, Raquel. Excelente. Imagina. Alguém quer aproveitar para perguntar um pouquinho para os nossos nefrologistas? Deixa eu só tirar uma dúvida em relação a essa SPAD que vocês comentaram. Em relação a ela, a máquina seria a mesma da diálise, só muda o kit ali? Perfeito. A SPAD não requer um kit diferente, então não tem esse problema de não produzirem kit. O nosso filtro de diálise CVV-HDF,
por exemplo, a gente usa uma máquina, né, que chama Prismax, que é bem parecida com essa máquina verdinha que eu mostrei, que é um kit só. A única diferença da SPAD é que eu vou enriquecer o meu banho de diálise, digamos assim, desculpa pela palavra, professor, dialisato, né, com albumina. Então, o meu dialisato vai ser albuminado. Então, eu não preciso de um kit a mais, entendeu? E conta para eles do volume de albumina que você usa na SPAD. Aí, o volume de albumina que a gente usa na SPAD é um pouco maior do que na Mars, é de 750 ml, porque o nosso banho de diálise, deixa eu ver se a foto mostra aqui um pouquinho melhor, para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando vocês estão olhando essas bolsas aqui, né, aqui embaixo, não sei se dá para ver minha seta, mas olhando a máquina de diálise, a gente tem algumas bolsas aqui. Uma delas é o dialisato, né, que é o banho de diálise, digamos assim, que é a dose difusiva que eu vou entregar na terapia. Essa bolsa, ela tem 5 litros. E aí, numa CVV-HDF, numa hemodiafiltração venosa contínua convencional, esses 5 litros são de um banho pronto, que eu adapto aí com os eletrólitos, com bicarbonato, com o que eu quero pôr. Na SPAD, a única coisa que tem de diferente é que eu vou pegar essa bolsa, esvaziar 750 ml dela e pedir, né, não eu, no caso, a farmácia, né, vai fazer essa manipulação da bolsa com 750 ml de albumina a 20%. Isso, fazendo, né, as contas, vai nos gerar um banho albuminado de albumina a 3%. A gente vai reconfigurar a albumina para ela ficar a 3% num banho de 5 litros. E aí, por esse motivo, a gente faz a terapia durar 5 horas na SPAD. Mas como é um filtro só, um kit só, né, toda essa questão que fica aqui no meio, todo esse set, né, que a gente chama, é uma coisa só, a gente não perde o set e a gente não precisa parar a terapia depois que acaba a sessão de SPAD. Essa é a vantagem que a indústria também tem nos falado, e aí a desvantagem é que talvez eu não remova toxinas tão maiores ou toxinas tão importantes, digamos assim, sal biliar, a própria bilirrubina em si, com tanta efetividade quanto com a Mars. Tá? Olá, Raquel. Obrigado, bem legal. Alguém mais? É legal mesmo, também acho. A gente vai continuar com o Antônio para ver o que aconteceu com o menino. Vou recompartilhar aqui. Com essa possibilidade de remover sal biliar, isso já foi utilizado em gestante, com colestase na gestação? Teoricamente está descrito, mas nunca usamos. Uma das indicações lá atrás era para prurido refratário prurido mesmo. refratário, exatamente, mas a gente nunca usou. A gente chegou a usar para uma paciente com prurido incoercível, mas ela tinha cirrose biliar primária, e ela fez o esquema ambulatorial, era uma paciente estável, que ia para o centro de diálise, fazia sessão, foram 3 sessões e melhorou. Mas é difícil, né, falar que foi isso que melhorou, mas enfim, ela melhorou. Legal. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui? Perfeito. Tá bom. Então, como a gente comentou aqui, então, a evolução, né, do que aconteceu lá no Einstein, enfim, e ele teve um bom desfecho dessa parte. E aí foi iniciado ainda lá a depenicilamina, 250 miligramas de 12 em 12 horas, e o acetato de zinco, 50 miligramas de 8 em 8 horas, e aí ele foi encaminhado para a gastropediatria, aqui da Escola Paulista, e aí que ele começa o segmento aqui, isso em 2022, que foi quando ele vem para cá. E aí, então, eles já tinham esse diagnóstico, mas não tinha sido feito o teste genético. O teste genético foi feito aqui, e aí foi identificada a mutação, mas em heterozigose, no gene, realmente ATP7B, que é o gene envolvido aí na doença de Wilson. Além disso, só para ilustrar também, a gente vai comentar, mas tem alguns scores que avaliam, um desses era o score do Ferenczi, de 2003, que foi avaliado, que é um dos mais utilizados, ele pontuava realmente, então 2 pontos para os anéis de Kaiser-Fleischer, eles consideraram esses sintomas
neuropsiquiátricos. Enfim, ele vai ter uma evolução disso também depois, a gente vai comentar. Esses 2 pontos para a ceruloplasmina abaixo de 10 e 1 ponto para essa doença causando mutação em um cromossomo. E aí 7 pontos e acima de 4, altamente provável. Só para relembrar da ATP7B e o papel dela aqui na doença de Wilson. Então, o gene ATP7B codifica essa proteína homônima, e aí o cobre, quando ele chega no hepatócito, enfim, ele tem papéis importantes na mitocôndria, ele é acumulado também, e o ATP7B, ele vai ter um papel em 2 situações principais, né? Aqui, no hepatócito, então, a apoceruloplasmina, né? Que é a ceruloplasmina sem o cobre. E aí, essas 6 moléculas de cobre se ligam à apoceruloplasmina, ela forma a holoceruloplasmina, ou só ceruloplasmina, mediado por essa proteína. E aí, então, a ceruloplasmina vai para a circulação. Então, aí 90%, mais ou menos, do cobre sérico é transportado ligado à ceruloplasmina. Por isso que, na doença de Wilson, né, a doença que é a ceruloplasmina baixa, como a gente não vai ter essa ligação, a gente não vai ter a ceruloplasmina circulante. E aí ela vai ter seu papel no metabolismo do ferro. O outro mecanismo que a ATP7B desenvolve é que ela está associada à excreção do cobre pelos canalículos biliares para que esse cobre seja eliminado junto à bile. Então, pela deficiência e pelo comprometimento desses 2 mecanismos, né, é que vai se ter o acúmulo inicialmente no hepatócito, do cobre, e aí, então, depois, a partir do excesso de cobre, o aumento do cobre sérico, as demais manifestações clínicas associadas à doença de Wilson. Então, só para se recordar aí a mutação genética e os 2 mecanismos principais envolvidos. Por isso, até que, então, a ceruloplasmina é baixa, o cobre sérico, inicialmente, também vai ser baixo, por conta da maior parte estar ligado à ceruloplasmina. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, muito bom, Antônio. Então é isso. Daí, só para recordar também esse score, que pelo que eu li é o mais realmente utilizado, embora não precise dele, né? Porque, assim, tendo todos os aspectos, você já faz diagnóstico, mas é interessante, né? Então, os sintomas do anel de Kaiser-Fleischner, isso a gente só consegue ver em lâmpada de Fenda, esses sintomas neuropsiquiátricos sugestivos, né, anemia hemolítica com bis negativo, que foi até comentado no começo, né, então, uns achados também, então, uma anemia hemolítica não imune, principalmente porque ela vai atuar ali também na esfingomielinase e vai ter uma hemólise. Testes laboratoriais aí, o cobre urinário, e o limite pode ser diferente, e em situações que ele é baixo, muitas vezes se faz o teste como se fosse um estresse com a penicilina, com a depenicilamina, e depois avalia a dosagem no cobre urinário. Em situações em que se faz a biópsia hepática, né, o dele não precisou ser feito, mas avaliar a quantidade de cobre, ou a coloração de rodanina, e a ceruloplasmina, como a gente viu no dele, que estava de 7, né, então abaixo de 10, além da análise genética, com a mutação em 1 ou 2 cromossomos, então só a título de ilustrar. Então, só para ir, então, como foi essa evolução laboratorial dele aqui, então, inicialmente, quando ele chega aqui na escola, ele já chega, assim, bem estável desse ponto de vista, né? Então, os laboratoriais aí, em julho de 2020, que é a primeira consulta dele, tinha uma ST de 25, uma LT de 24, SFA alta, né, assim, né, como vocês comentaram, normalmente na doença de Wilson, em quadros agudos, a FA é baixa, né, aqui talvez provavelmente o que eu acho que aconteceu é reverter-se o quadro, e essa FA é do quadro ósseo do crescimento dele por ser jovem, né, então eu interpretaria essa FA como sendo disso. A gama GT de 41, bilirrubina de 0,6, albumina também boa, mas ele mantendo sempre esse RNI um pouquinho mais tocado, né, 1,56.
em junho, e aí em 2021, um ano depois, praticamente esse quadro laboratorial mantido, né? Uma pouca variação aí só do RNI, que teve uma leve redução. E aí, então, é interessante. Então, em 2021, ele evoluiu com sintomas de agressividade. Foi iniciado sertralina, 100 miligramas, e ele começou esse segmento com a psiquiatria e com a neuropediatria. E aí, na história dele, tem bastante escrito isso, que ele tinha esse quadro de agressividade, um comportamento mais, assim, conflituoso, tinha um comprometimento escolar, chegaram até a interrogar em algum momento se seria algum sintoma psiquiátrico também decorrente da doença de Wilson. Já vou adiantar, mas ele tem depois eu volto, ele tem alterações na ressonância de encéfalo, né? Ele tem, essa é a última ressonância de encéfalo dele, que é de setembro de 2023. Fez até um recente, mas ainda estamos aguardando o laudo. Que tinha um relativo hipersinal T2 flare no tegmento mesencefálico bilateral, notadamente adjacente à substância nigra, que pode ser encontrado na doença de base do paciente. Aqui não é a imagem dele, também é daquele artigo de revisão, mas só é a mesma imagem, né, que ele tem, que esse artigo mostra aqui na região do tronco encefálico, esse hipersinal. Além disso, ele tinha uma mineralização dos globos pálidos, caracterizado por baixo sinal em T2 flare, e além de baixo sinal na sequência SWI, não habitual para a faixa etária, e que poderia estar relacionado à doença de base, mas alterações que já estavam presentes ali desde 2021. Enfim, então ele chegou a fazer, no momento já não acompanha mais, nem com neuropediatria, nem com neurologia, nem com psiquiatria, né? Mas, enfim, então ele teve esses sintomas que ficou-se na dúvida ao longo da evolução, realmente, desse componente. Ele também tinha um quadro de um uso bastante irregular da D-penicilamina, oscilações no valor de excreção urinária do cobre, mas nunca teve tantas elevações de transaminase ou alteração no quadro clínico. É bem descrito isso, ele, a partir de um período estava em um uso irregular da medicação, esquecia de tomar, teve um período que não conseguiram pegar, enfim. A gastropediatria iniciou também piridoxina, devido ao uso de penicilamina, que pode ter esse risco da deficiência da vitamina, né? Mas ao longo desse período foi com uma boa evolução, não teve em nenhum momento uma reelevação de transaminases, tinha esses sintomas neuropsiquiátricos que foram mais importantes lá em 2021, e nesses 2 anos também foram reduzindo, lógico, com a medicação também, e aí em final de 2023, que ele sai da gastropediatria e é encaminhado para o nosso ambulatório adulto aí, de hepatologia. Só a evolução laboratorial, e aí, então, em 2022, ele mantinha mais ou menos o mesmo quadro, e aí em março ele tem um novo aumento das transaminases. Então, essa é a ALT dele chega em 200, a AST 72. Aqui ainda usava, ele chega usando 250 de 12 em 12, daí inicialmente aumentam para 500 de 12 em 12 dentro desse quadro da D-penicilamina, enfim, também olhando o cobre, né, mas pensando que ainda poderia ter algum componente. Bilirrubina, aqui 1,3, mas aí era mais as custas de indireta. O RNI dele sempre ficou oscilando nessa faixa, 1,36, e hemograma normal. Aí depois o LT cai, e o último exame que a gente tem, que foi o dessa última consulta agora, ele foi atendido no dia 10 de março, né, na última segunda-feira. Ele estava com uma ST, então, de 59, para o nosso limite de 40, uma LT de 178, para o limite de 41, então essa ascensão. FA de 122, gama GT um pouquinho mais alto, também 118.
bilirrubina total de 0,69, as custas principalmente de indiretas, 0,26 de direta, albumina de 4,4, RNI de 1,22, o hemograma normal. Aqui é importante comentar também, enfim, que ele nessa fase da adolescência, ele está começando com hábito etílico, fala que chega a beber aos finais de semana, e aparentemente uma quantidade mais grande, assim, de álcool, pelo que ele comentou, pelo que a mãe comentou, a gente até orientou ele quanto a isso. Também começou a utilizar aqueles cigarros eletrônicos. Do componente dos exames do cobre, então, assim, aquele primeiro exame que a gente mostrou, né, lá atrás, que estava com ceruloplasmina de 7, ele mantém, e aí ele vinha mantendo sempre cobres. Aqui foi ainda num contexto do ajuste medicamentoso, então acho que ainda pode ter um efeito do aumento, mas aí em 2023 ainda mantinha um cobre urinário mais alto, foi aumentado para 750 de manhã e 250 à noite. E aí, pensando nesse quadro crônico de doença de Wilson, e desejando esse cobre urinário abaixo de 100, na última consulta, o cobre urinário dele estava 128, a gente não tem ceruloplasmina dessa avaliação, que foi coletado externo, enfim, e aí a gente aumentou a D-penicilamina para 750 de manhã e 750 à noite, que é o que ele está tomando. Só para retomar os exames de imagem, então o último ultrassom que a gente tem dele é de março de 2023. E aí já mostra, assim, não tem aquelas alterações que a gente viu lá atrás. Então, acho que, como o professor Guilherme comentou, talvez tudo aquilo, né, a gente não tinha pensado nisso, mas realmente pode ser por conta desse quadro agudo, igual o professor comentou, porque aquele fala como fígado conforme dimensões normais, contornos regulares e essa ecotextura homogênea, veio a porta prévia de calibre preservado, 1,2 centímetros, e fluxo hepatopetal. Ele também, assim, só para comentar nessa evolução, ele tem aquele cálculo biliar, ele chegou a operar em 2022 com a cirurgia pediátrica, fez uma colicistectomia, então não tinha vesícula biliar, e aqui eles laudaram como um baço, assim, com volume discretamente aumentado, uma ecotextura normal, o síntese esplênico de 76. Embora o exame físico não tinha trauma ocupado, não achamos que ele tinha uma esplenomegalia, também não tem, lá no começo ele chega a ter plaquetas um pouco mais baixas, mas depois evolui aí com uma normalização da plaquetometria. E, enfim, então, atualmente, a gente foi tendo esse aumento progressivo da dose da penicilamina, ele já chega para a gente, antes de vir, quando ele passa da gastropediatria para a gente, já tinha sido suspenso o acetato de zinco, e orientado sobre a importância do uso adequado, sobre a ingestão etílica. E aí, como eu já comentei, a última consulta dele, a gente aumentou essa dose da penicilamina, para 750 de 12 em 12, e ele vai voltar em 2 meses e manter esse segmento aí com a gente, né, para ir fazendo esses ajustes e tudo mais, para ainda fazer o controle adequado da doença. Eu acho que é isso, então. Muito obrigado. Vocês querem comentar alguma coisa? Né? Muito bom, Antônio, parabéns. José, eu tenho só uma perguntinha rápida. Eu lembro que esse caso, uma coisa que tinha me chamado a atenção na época, embora ele estivesse na pediatria, a gente adulto é que via, ele tinha ANCA positivo. Em outro caso de Wilson, que eu vi também lá, meio agudizado, também tinha ANCA positivo. Você sabe alguma coisa disso? Eu nunca fui atrás. Bom, não saberia te responder da raridade, mas o Gama é nosso especialista em autoanticorpos. Doutor Gama, dá uma ajuda para o Pavão.
Na verdade, doutor Pavão, não é incomum que os pacientes com doença de Wilson positivem autoanticorpos. O FAN, o antimúsculo liso, inclusive, e o anticorpo ANCA está na relação desses anticorpos que podem transitoriamente virem positivos e em títulos até em torno de 1 para 160, que a gente fica achando que já são títulos de relevância para olhar para a autoimunidade, né? Mas esse percentual chega até 38% dos casos, e tanto que eles colocam a obrigatoriedade de, né, fazer diagnóstico diferencial com hepatopatia autoimune, né? Mas essa relação da positividade desses anticorpos não é incomum na doença de Wilson, né? E quando há confusão em relação ao diagnóstico, visto a dosagem de ceruloplasmina ou cobre urinário, a biópsia hepática acaba se impondo também. Valeu. Eu tenho uma dúvida, tem alguma relação do Wilson com litíase biliar, ou a gente pensaria em, eventualmente, alguma outra doença colestática aí para esse menino aí, 15 anos de idade, de 12 anos, com cálculo biliar? Uma LIPAC, alguma coisa ou não? Bom, o Bruno está perguntando se poderia ser pela hemólise. Eventualmente, É verdade, tem em hemólise. quadros agudos, a gente pessoal a hemólise não vê no dia a dia, então não sei se haveria essa associação, de repente, saber se esse cálculo foi ou não de bilirrubinato. Gama, quer falar alguma coisa? Não, é só lembrar da possibilidade, sim, que como a gente não sabe, né, a hemólise aguda não é um fator decisivo, mas no paciente hemolítico crônico, sim. Tanto é que quando você olha para o paciente falcêmico, talassêmico, etc., eles são potencialmente mais litogênicos do que crianças sadias, né? Mas eu não sei o quanto ele tem de hepatopatia crônica aí também relacionada, porque esses pacientes também passam a ter uma bile mais litogênica, né? Então, é possível que essa litíase esteja implicada aí com o curso natural da doença, sim, né? Guilherme? O Wilson, a princípio, que eu saiba, não tem uma relação muito clara com hemólise, não. Até com hemólise, não, perdão, com litíase. Isso. Eventualmente pode ter, por algum mecanismo como esse que o Gama falou, mas essas hemólises que a gente vê no contexto da doença de Wilson, elas são muito agudas, né? Não é uma coisa sustentada, né? Então, eu não vejo muito como isso acontecer, não, tá? Só um detalhe sobre positivação de autoanticorpo, a gente, nesses quadros agudos graves, a gente tem muita dificuldade de interpretar autoanticorpo, né? Porque você tem uma diátese inflamatória que esses pacientes apresentam, então a gente procura ser muito cauteloso com um anticorpo nesses casos, né? Porque às vezes você tem uma hepatite A que positiva autoanticorpo, um vírus B que positiva autoanticorpo, então a gente valorizar muito outros achados, né? Ver se tem hipergama, se tem concomitância com o próprio, com outros autoanticorpos, o padrão de FAN e por aí vai. Então, tomar bastante cuidado com o autoanticorpo nesse contexto. Lembrando que nas hepatites fulminantes mesmo, o explante ajuda a gente muito pouco em termos de diagnóstico, né? Porque como você tem necrose submaciça, né, ou maciça, a gente acaba perdendo aqueles elementos histológicos que são tão importantes para o diagnóstico das hepatites autoimunes, né? Então, Muito bom. bom, eu acho que está na hora de jantar, né? Isso. Agradecer a participação do Guilherme, da Raquel, do Oscar Pavão, e esperar contar com eles para as nossas próximas reuniões, né? Aqui nós temos a Cibele, que é contemporânea de turma do Dr. Pavão, está na reunião. Não sei se Eu sou um gastro frustrado. Pergunta para o Zé. Muito frustrado. A gente fez alguns trabalhos na década de 80, né, Pavão? Querendo ver o rindo cirrótico. A gente chegou a fazer captopril para ver se a gente melhorava a CIT, lembra? Lembra? Faz uns 10 casos.
para dosar a renina, dosar a angiotensina com a Dulce. Acabou. Tá, mas foi uma coisa bem gostosa naquela época de estudar. Hoje está bem diferente a facilidade que a gente tem com os exames, né? Bom, então, boa noite. A Lúcia saiu agora há pouco, ela mandou uma mensagem dizendo que a bateria dela do celular estava acabando e ela está sem luz em casa.